Olá, seja muito bem-vindo à série de aulas de Termodinâmica 2 e nós vamos dar início à aula de número 15, que tem como título Equilíbrio líquido-vapor, parte 1. Nesta série de aulas, nós temos os seguintes objetivos. Nós vamos identificar a forma mais simples do equilíbrio líquido-vapor, conhecido como Lei de Raoult, para misturas ideais. Nós vamos, na aula de hoje, construir o nosso primeiro diagrama de equilíbrio líquido-vapor e identificar as curvas de líquido e vapor e suas regiões. Nós também vamos identificar o ponto de bolha e o ponto de orvalho, e num próximo vídeo você vai aprender a utilizar a regra da alavanca para quantificar a fase líquida e a fase vapor dentro do equilíbrio líquido-vapor. Se você acompanhou as aulas, seja aqui no YouTube, pelo canal UThermo, ou presencialmente, você deve ter percebido que nas nossas últimas 14 aulas, nós desenvolvemos toda a teoria que nós vamos utilizar daqui para frente no curso de termodinâmica. Por isso que nós temos uma figura que representa muito a escalada de um montanhista em uma montanha, o processo de aprendizagem durante essa disciplina. Na primeira etapa, nós fizemos a subida da montanha. Então, nós precisamos de 14 aulas para chegar naquele que é o critério essencial que nós vamos utilizar em todas as nossas próximas aulas aqui em Termodinâmica 2, que é o critério de fugacidade. A gente viu que a fugacidade, quando existe um equilíbrio de fases, ela precisa ser respeitada. Então, a gente tem a fugacidade de um composto em uma fase alfa igual à fugacidade desse mesmo composto em uma outra fase, identificada como fase beta. A partir de agora, a gente está no topo da montanha. Nós já temos conhecimento de como calcular a fugacidade tanto na fase vapor, quanto na fase líquida, quanto na fase sólida, e nós vamos combinar essas fases para estudarmos os diferentes tipos de equilíbrio de fases. É importante que você se lembre que o objetivo da disciplina de Termodinâmica 2, na formação do engenheiro químico ou do engenheiro de alimentos, é basicamente dar suporte para que você, com o equilíbrio de fases, projete equipamentos que façam separação de substâncias e utilizem, nesse caso, as fases líquida, sólida e vapor. Então, nós vamos dar início a uma série de aulas do equilíbrio líquido-vapor, um dos principais tipos de equilíbrio utilizado para separação de substâncias dentro de indústrias químicas. E é importante que, como nós vamos iniciar pelo equilíbrio líquido-vapor, nós vamos deixar de usar essa equação de número 1, que é uma equação específica para qualquer tipo de mistura, e nós vamos, a partir de agora, escrever o critério de isofugacidade, considerando tanto a fase vapor quanto a fase líquida. Então, a gente tem ali fugacidade de I na fase vapor. Veja que a gente tem um circunflexo para representar que é uma mistura na fase vapor. E a gente tem o mesmo circunflexo representando também uma mistura de compostos na fase líquida. Bem, se você lembrar das nossas aulas anteriores, nós já sabemos quantificar a fugacidade nessas duas fases. Para a fase vapor, Y de I, que corresponde à fração molar da espécie I na fase vapor, coeficiente de fugacidade na fase vapor vezes a pressão, igual a X de I, gama de I, que é o coeficiente de atividade, vezes a fugacidade de referência. Bem, a partir de agora, a gente consegue olhar para o horizonte de cima dessa montanha e identificar as diferentes etapas para o cálculo do equilíbrio líquido-vapor. É claro que a gente vai começar com exemplos mais simples e passar gradativamente para exemplos mais complexos. Por isso, nós não vamos iniciar pela equação de número 3, uma vez que ela é altamente rigorosa e ela é válida para qualquer tipo de equilíbrio de fases do tipo líquido-vapor. Então, a gente vai simplificar, por enquanto, essa equação de número 3, de maneira a estudar os equilíbrios mais simples. Para simplificar, a gente vai, inicialmente,
considerar que tanto o líquido quanto o vapor são substâncias ideais, tá? Então, a gente vai trabalhar com gás ideal como a referência para o nosso vapor e a gente vai trabalhar com a solução ideal, caracterizando aí o nosso líquido. Bem, quando a gente trata dessas duas condições simultaneamente no equilíbrio líquido-vapor, a gente tem o que é conhecido como Lei de Raoult. Então, veja, a Lei de Raoult transforma a equação de número 3 na seguinte equação. Então, a gente tem y de i p igual a x de i vezes, nesse caso, a fugacidade de referência. Veja que a gente está usando, para o caso do líquido, Lewis-Randall. Tá? Substituindo essas informações, nós podemos considerar que, para baixas pressões, a fugacidade de um componente puro pode ser substituído por quem? Nesse caso, pela pressão de saturação. Lembre-se que quando nós calculamos a fugacidade de líquidos, a gente calculou a fugacidade do líquido partindo de uma condição de saturação. E a gente fez exemplos para o cálculo de líquidos comprimidos. Nós fizemos o cálculo usando o fator de Poynting. E lembre-se que a gente sempre partiu da fugacidade de referência, nesse caso, a pressão de saturação do composto puro. Então, a equação de número 4 pode ser reescrita, neste momento, da seguinte maneira. Y de I vezes P, ou seja, a fração de I na fase vapor vezes a pressão do sistema, é igual à fração molar de I na fase líquida vezes a pressão de saturação dessa espécie I. A equação de número 5 é conhecida como Lei de Raoult e só é válida para condições específicas. Então, a gente pode usar essa condição de vapor se comportando como gás ideal quando? Quando eu tenho baixas pressões. Nós podemos considerar que o coeficiente de fugacidade de um gás em uma mistura de gases, nesse caso, vale 1. E aí a gente tem YI vezes P. Além disso, nós também podemos utilizar a lei de Raoult para sistemas que formem uma fase líquida e que essas substâncias tenham interações aproximadamente iguais. Então, por exemplo, eu poderia considerar uma solução líquida que tenha um comportamento próximo do ideal, contendo duas substâncias distintas, como, por exemplo, o metanol e etanol. Elas diferem em um carbono na sua cadeia e elas têm interações muito semelhantes. Tá? Então, eu poderia representar desta maneira. E aí, para nós continuarmos utilizando a equação de número 5, é importante que você tenha noção em duas questões relacionadas a essa equação. A primeira delas é como que a gente pode calcular a pressão de saturação de um composto puro. Veja que a pressão de saturação ela está aqui do lado direito dessa equação de número 5. E como que a gente faz esse cálculo? Utilizando a equação de Antoine. É uma das equações que relaciona temperatura e pressão de saturação, e a partir de agora ela vai ser incorporada aqui na equação de número 5. A outra questão importante é a pressão de saturação de um composto puro depende de quê? Bem, a pressão de saturação, como a própria equação de Antoine nos mostra, ela depende só da temperatura. Então, se você observar a equação de número 5, a gente tem uma relação entre pressão e temperatura, além das composições da fase líquida e na fase vapor da substância I. Para aprofundar a investigação da equação relacionada à lei de Raoult, nós vamos considerar uma mistura agora contendo a espécie A e a espécie B. Então, o critério de isofugacidade ele vai ser escrito para todas as espécies que estão na mistura. Então, nós temos Y de A vezes P igual a XA PA SAT, e nós temos também o critério de isofugacidade para a espécie B, Y de B P igual a XB vezes PSAT de B. Bem, o que nós podemos fazer agora nós vamos somar essas duas equações. Ao somar as equações 6 e 7, perceba que do lado esquerdo da equação, nós temos a pressão parcial de A,
ou seja, Y de A vezes P é uma fração da pressão total, é correspondente à pressão parcial. Então, a pressão parcial de A mais a pressão parcial de B, nesse caso, quando a gente está tratando de gases ideais, a soma das pressões parciais de cada uma das espécies compõe a pressão total do sistema. E do lado direito dessa equação, nós temos a soma desses dois termos. Então, eu tenho x de A, PA sat, e aonde eu tinha aqui o x de B, eu já coloquei 1 menos x de A, PP sat. Agora, se a gente substituir a equação de número 8 na equação de número 6, a gente vai ter como possibilidade de identificar qual é a fração de A na fase vapor. Veja, se eu substituo, eu tenho x de A PA sat, este P que está aqui, ele passa no denominador, dividindo, e a gente viu pela equação de número 8 que ele é essa soma. Então, eu tenho aqui este valor correspondente à pressão. As informações constantes aqui na equação de número 8 e na equação de número 9, a gente vai ser capaz de criar agora o nosso primeiro diagrama de fases baseado na lei de Raoult do diagrama de equilíbrio líquido-vapor. Então, nós já estamos aqui no Excel e eu já trouxe aqui para você as duas equações que nós deduzimos agora aqui na nossa aula. Bem, nós vamos, a partir de agora, colocar alguns valores aleatórios para tentarmos, a partir de então, determinarmos o diagrama de fases do tipo equilíbrio líquido-vapor para uma mistura que contenha substâncias hipotéticas A e B. Então, eu vou iniciar esse problema fazendo o seguinte. Eu vou atribuir valores para a pressão de saturação da espécie A e para a pressão de saturação da espécie B, ambas espécies puras. Então, vamos considerar que no caso de A, nós temos a pressão de saturação igual a 100, tá? Não importa a unidade nesse momento, é tudo hipotético, e a pressão de saturação para a espécie B de 25. E nós vamos fazer esse estudo considerando aí uma faixa de composição, ou seja, x de A, indo de 0 e fazendo um intervalo entre 0,05, tá? Então, a gente vai fazer isso até a composição de 1. Bem, agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou usar essa primeira equação, que é o cálculo da pressão, para que a gente defina qual é a pressão do sistema. Veja, o primeiro diagrama que nós vamos construir, ele é construído numa temperatura fixa. E aí você deve estar se perguntando, mas como que você fixou essa temperatura? Uma vez que eu defino uma temperatura, eu sei os valores das pressões de saturação dos compostos puros. Então, aqui não importa qual é o valor da temperatura nesse momento, mas a gente sabe que essa é uma temperatura fixa. A partir de agora, eu vou determinar qual é a pressão do sistema em que essas espécies estão em equilíbrio de fases. Bem, para fazer isso, eu tenho que calcular os valores nesta condição aqui. Então, eu tenho, primeiro valor, ele pede para que eu faça a multiplicação de XA vezes PA sat. Então, eu vou fazer aqui, ó, XA vezes PA sat, tá? É importante que você utilize agora o F4 do seu teclado para que você fixe a célula C3. Veja que apareceu lá cifrão C, cifrão 3. Daqui a pouco nós vamos arrastar esses valores para outros valores de composição de x de A. É importante que esse valor de PA sat sempre fique o valor correspondente a 100. Bem, vamos continuar a conta. Nesse caso, eu tenho 1 menos o valor de XA, então vou fazer aqui XA, vezes agora o PB sat. Então, o PB sat corresponde a 25 e eu fixo também. Bem, se você observar, no momento em que você faz essa conta, quando eu tenho a composição de A valendo 0, então significa que eu tenho só a espécie B pura. E nesse caso, a pressão de saturação do meu sistema é 25.
é a pressão de saturação de B puro. Agora, se eu arrastar cada um desses valores aqui e fizer um gráfico de pressão, como você vê na sua tela, pressão em função da composição, ou seja, x de A, eu vou ter o seguinte. Então, à medida que eu vou arrastando, veja que vai aparecendo na sua tela uma reta, e essa reta ela é interessante porque ela conecta esses dois valores de pressão de saturação que nós definimos arbitrariamente no início desse exercício. Então, veja que as pressões de saturação elas variavam entre 25 e 100, e eu tenho aqui, ó, neste gráfico, quando a fração x de A é 0, esse valor corresponde a 25, aqui, e quando a fração de A é 1, esse ponto aqui em cima corresponde a 100, certo? Bem, já criamos a nossa primeira linha do equilíbrio líquido-vapor, do nosso diagrama, e agora eu vou fazer a segunda conta. A segunda conta é determinar qual é a fração de A que vai estar na fase vapor. E para isso eu vou utilizar a segunda equação, XA/PA-SAT dividido pela pressão do sistema. Então, para fazer isso, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou vir aqui, colocar um igual, e vou fazer XA vezes PA-SAT, fixá-lo, e vou dividir. Veja que esse denominador aqui, apesar de ele estar sendo escrito dessa maneira, ele é a coluna anterior, certo? A coluna de P. Então, fazendo essa conta, veja que o primeiro resultado ele é coerente. Ele tem que ser 0. Por quê? Se eu não tenho A na minha fase líquida, eu também não vou ter A na fase vapor, certo? Por quê? Eu estou tratando só da espécie B pura. Então, ele não pode estar nem no líquido, nem no vapor. Mas agora perceba, eu vou fazer o gráfico dos resultados dos valores de Y de A em função da pressão. E veja que, apesar de falar Y de A, eu vou colocar esse valor do Y no eixo X. Tá? Por isso que aqui nesse diagrama eu tenho XA e Y de A. E olha que interessante a curva que vai aparecer agora. Então, à medida que eu vou aumentando a quantidade de A na fase líquida, eu também vou tendo A na fase vapor. E a curva é essa curva vermelha que aparece aí na sua tela. Se nós fizermos para todos os valores, nós temos o nosso primeiro diagrama do tipo equilíbrio líquido-vapor, que nós vamos discuti-lo com mais detalhes a partir de agora. O diagrama conhecido como diagrama PXY. P porque eu tenho pressão no eixo Y e X de A e Y de A no eixo X. É importante lembrar um detalhe fundamental quando nós confeccionarmos um diagrama do tipo equilíbrio líquido-vapor, que sempre esse diagrama vai estar em função da substância mais volátil. E aí você pergunta, mas quem é a substância que é a mais volátil, A ou B? Bem, para isso a gente tem que sempre olhar a pressão de saturação. Então, não foi à toa que eu escolhi uma pressão de saturação para A sendo maior, porque ele é o composto mais volátil nesse sistema, contendo A e B. De volta aqui aos nossos slides, nós vamos começar a dissecar esse diagrama do equilíbrio líquido-vapor, considerando fase líquida como solução ideal e fase vapor como gás ideal. Bem, se você observar, esse diagrama ele tem 3 regiões. Né? Ele tem uma região aqui acima dessa curva em azul, ele tem uma região que está entre a curva azul e vermelha, e essa última região que está abaixo da linha vermelha. Bem, o que nós vamos identificar aqui são as condições de existência desta mistura. Né? Então, que fase essa mistura existe em determinadas condições? Quando a gente está tratando de pressões muito elevadas, então toda vez que eu pego uma mistura e comprimo essa mistura em altas pressões, eu estou forçando a interação entre essas duas substâncias. Então, o que a gente vai observar em qualquer ponto nessa região acima da linha azul, dada uma temperatura constante, é a presença da fase líquida.
Então, qualquer ponto aqui em cima, independente da composição, essa mistura entre a espécie A e B só será exibida como líquido. Quando a gente está analisando esta região, a região inferior à linha vermelha, nós vamos identificar aqui pressões baixas geram um favorecimento da fase vapor. E é isso que a gente observa aqui no diagrama. Qualquer ponto abaixo da linha vermelha, essa mistura de A e B, essas duas substâncias, só se apresentam na fase vapor. Bem, intuitivamente, aquilo que está entre a região do líquido e a região do vapor é a presença de duas fases. Então, qualquer ponto localizado entre essas duas linhas vai mostrar um sistema como aquele que a gente viu ao longo de todo esse curso de Termodinâmica 2. Um sistema fechado que tenha uma pressão específica, que tenha uma temperatura específica, e aí esse sistema vai ter tanto a fase líquida quanto a fase vapor. O que eu vou mostrar para você agora é uma passagem do líquido para a fase vapor, e a gente vai entender como que isso acontece baseado nesse diagrama do equilíbrio líquido-vapor. Bem, nós vamos começar com o sistema neste ponto aqui, ó, tá? Este ponto vermelho, ele representa que eu tenho um sistema fechado. Dentro desse sistema, eu tenho a espécie A e a espécie B, e eu tenho uma temperatura específica. Se eu começar a diminuir a pressão desse sistema, e a redução se dá sobre essa linha, à medida que eu vou diminuindo a pressão, como você pode estar vendo aqui, eu não observo no sistema mudança de fase, né? Então, nós temos só o líquido e eu estou reduzindo, veja que eu saí de uma pressão de 100 e estou chegando próximo a 60, e nesse momento você não viu nenhuma outra formação de fase. Contudo, no momento em que eu chego neste ponto aqui, sobre a linha azul, este é um ponto bastante importante, porque a partir de agora vai surgir no sistema que era só líquido a primeira bolha de vapor. Então, essa condição aqui, que está identificada numa linha horizontal, numa pressão específica aqui, é conhecida como ponto de bolha. O ponto de bolha mostra que a partir de agora o sistema vai ter duas fases, uma fase líquida e uma fase vapor, e o mais interessante é o que você vai observar a partir de agora. Lembra que eu comentei que nós queríamos estudar o equilíbrio de fases para separar substâncias? Pois bem, quando nós tínhamos A e B presentes na mistura líquida, nós tínhamos uma única solução. Quando a gente encontra o ponto de bolha e a formação de uma fase vapor, quem vai em maior quantidade para a fase vapor é a substância mais volátil. E isso você vai conseguir observar a partir de agora no gráfico. Veja, esse ponto identificado aqui, ó, do outro lado, tá? Na mesma pressão. Então, veja que o sistema está pressão constante, numa temperatura constante. A composição que a gente tinha aqui inicialmente desse sistema era de 40% de A. Então, quando eu comecei o processo, eu tinha 40% de A, 60% de B na fase líquida. Mas a partir de agora, no momento em que surge a primeira bolha de vapor, se eu pudesse fazer uma alíquota dessa bolha e analisar a composição dela, eu ia perceber que o vapor ele é muito mais rico em A. Veja que esse vapor ele contém 70% de A, como mostra aqui no gráfico, e o resto que falta para completar a fração molar de 1 corresponde a B. Então, eu tenho uma fase vapor contendo 70% de A e 30% de B. E é a partir daqui que a gente já começa a pensar como que a gente vai fazer para separar misturas dentro da indústria. Nós vamos ter que determinar uma temperatura e uma pressão que permita a formação de duas fases,
sendo que esta fase menos densa, no caso o vapor, ela vai estar muito mais rica do composto mais volátil, né? Então, observe o que vai acontecer caso eu continue diminuindo a pressão do sistema. Observe o que vai acontecer em relação à composição da fase líquida, que é a fase que é representada pela seta em azul, e pela fase vapor, que é representado pela setinha vermelha. Então, à medida que eu vou diminuindo a pressão, você pode ver que as composições dessas duas fases também variam. E agora nós vamos chegar numa condição bastante especial. Então, veja, o ponto de bolha é o ponto que surge a primeira bolha de vapor. Só para trazer um pouquinho mais perto da sua realidade, você já deve ter visto um ponto de bolha na sua vida. Se você já abriu uma garrafa de refrigerante ou uma garrafa de água com gás, você sabe que se você vai abrindo vagarosamente a tampa dessa embalagem, você vai vendo surgir no líquido pequenas bolinhas de gás. Isso é o ponto de bolha, tá? Só que se eu continuar diminuindo a pressão desse meu sistema, como eu estava, até que a fase vapor passe a ser a dominante, vai ter um momento em que eu vou encontrar no meu sistema uma condição limítrofe, que é grande parte desse sistema está na fase vapor e vai restar agora apenas uma gota de líquido. Essa condição é conhecida como ponto de orvalho. Ponto de orvalho para que você lembre a última gota de líquido, assim como aparece aí na sua tela. Essa condição do ponto de orvalho, pessoal, ela mostra que a gente está chegando num vapor muito mais próximo agora de 40%, sendo que o líquido ele já está bastante pobre, né? O líquido que começou o problema com 40%, agora ele tem por volta de 12% da espécie A. Se eu continuar diminuindo a pressão, aí eu não tenho mais o equilíbrio líquido-vapor. Aí percebam que eu saio da região bifásica e caio dentro de uma região monofásica. E tudo que estava como líquido passa agora a ser vapor, inclusive em condição de composição. Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho apenas vapor com 40% de A e 60% de B. Então, quais são as conclusões que nós tiramos desse diagrama? Bem, primeira coisa, essa linha que está identificada como linha em azul, e aqui está escrito linha líquido, ela recebe um nome especial. Então, aqui nós temos a linha de bolha. Linha de bolha é quando a gente tem a formação da primeira bolha de vapor no sistema, tá? A linha em vermelho, que aqui está sendo identificada como linha do vapor, ela recebe um outro nome, ela é a linha de orvalho. É a condição onde o meu sistema ele está com a última gota de líquido, tá? Outro fator importante desse diagrama é que o equilíbrio líquido-vapor só existe entre a linha de bolha e a linha de orvalho. Então, se você observar aqui, o critério de isofugacidade, ou seja, a fugacidade de I na fase líquida igual à fugacidade de I na fase vapor, só existe dentro desta região aqui. E o mais legal é que você deve ter percebido que a gente consegue, dentro desta região, separar esta mistura com uma determinada composição inicial em uma fase líquida e uma fase vapor. E essas condições da fase líquida e da fase vapor têm concentrações já distintas. E isso nos dá uma ideia, como engenheiros, de que é possível, para algumas misturas, estudar uma condição específica de temperatura e pressão, onde a gente consiga produzir uma nova fase, e essa nova fase vai ter uma composição distinta. A gente vai ver em algumas aulas que nós vamos estudar a destilação. O processo de destilação é basicamente isso. Nós vamos sair de uma solução líquida, que tem pequena quantidade de álcool
grande quantidade de água, nós vamos fazer um processo de aquecimento a uma pressão constante e nós vamos formar uma fase vapor. Essa fase vapor vai ter muito mais álcool do que água. Por quê? Porque geralmente o álcool é mais volátil que a água. Então, é a partir do estudo desse diagrama de fases que nós vamos, no futuro, projetar uma coluna de destilação. E você vai entender nas próximas aulas como que esse critério de fugacidade, como que essas composições nos auxiliam para determinar o projeto de uma coluna de destilação. Bem, espero que você tenha gostado de ter criado o seu primeiro diagrama de fases do tipo equilíbrio líquido-vapor. Nós vamos ainda seguir mais a fundo no estudo desse tipo de equilíbrio nos próximos vídeos, mas nós ficamos por aqui. Se você gostou desta informação, de tudo que eu apresentei na aula de hoje, deixa o seu like aqui pra gente, que isso fortalece muito a produção de novos vídeos. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreve para receber as nossas atualizações sempre no seu e-mail, no seu feed do YouTube. A você que já é nosso inscrito e é nossa audiência fiel, o meu muito obrigado e até os próximos vídeos aqui do canal UThermo. Até lá!